Olha, é com muita honra que eu recebo hoje, no programa Lechaim, o Rabino Michel Schlesinger, que é Rabino da CIP desde 2005. Já estivemos várias vezes na CIP, no Shabbat e em vários eventos. E no último evento, no Lar das Crianças, nós fizemos uma entrevista e eu senti a necessidade de trazer o Rabino para que o telespectador que conhece o Rabino, mas às vezes quer saber um pouco mais, e você sempre no serviço religioso, sempre ocupado com seus compromissos, com seus eventos, a gente não consegue conhecer mais de uma personalidade tão importante para a congregação israelita paulista e para a nossa comunidade judaica de São Paulo. Então, é com muita honra que a gente recebe você hoje aqui no Lechaim, e vamos saber um pouco mais da vida do Rabino Michel. Antes de mais nada, Marcos, te agradecer o carinhoso convite, é uma alegria muito grande poder participar do Lechaim. Obrigado. Rabino Michel, como é que está a congregação israelita paulista? Como é que é o seu compromisso com a congregação e com a nossa comunidade judaica de São Paulo? O meu compromisso é um compromisso de tempo integral com a CIP. A CIP é uma congregação muito grande e muito representativa, e por isso ela demanda uma dedicação muito grande. Estamos numa fase muito interessante, numa fase em que temos a oportunidade de aprofundar muito dos valores que foram semeados desde a fundação da congregação, e esse nós sentimos é o momento de ir a fundo, de pegar cada um desses valores judaicos e aprofundar. Vivemos uma época de um desafio muito grande, né? Em Pesach nós falamos nos 4 filhos, cada um com a sua característica, mas agora chegou o momento de falar no 5º filho, que é aquele que não está na mesa, aquele que não está presente. Trazer de volta? Trazer de volta, resgatar aqueles pelo menos 2/3 da comunidade que não frequentam lugar algum. E eu vejo que a CIP tem uma especial vocação para aproximar essas pessoas, justamente por sua linguagem mais moderna, mais flexível, justamente por seu objetivo de colocar junto na balança a tradição e a modernidade, e buscar a modernidade que existe dentro da própria tradição. Acredito que nós temos um apelo muito importante junto a esse público que está afastado. Então a assimilação é sem dúvida nenhuma um dos maiores desafios. O jovem precisa do espaço, e você está sentindo que agora você tem uma janela aí que não pode ser perdida, não é isso? Eu acredito que sim, justamente pela proximidade que nós temos hoje com a juventude, até pela pouca diferença de idade. Eu vejo que nós estamos tendo muito sucesso em trazer, por exemplo, jovens em nossa casa para bater papo sobre temas judaicos, ou atender quando os jovens nos convidam, por exemplo, no movimento juvenil, para ir falar sobre algum assunto. E isso se reflete na quantidade de jovens nos serviços religiosos. Nós já temos reparado nas últimas semanas, nos últimos meses, que o número total de frequentadores do Shabbat é o mesmo, mas a quantidade de jovens e de casais jovens que têm frequentado o serviço religioso subiu significativamente. Isso é muito gratificante, porque é um reflexo desse trabalho que está sendo feito com o jovem, e principalmente é um sinal de que esse jovem está se sentindo priorizado pela CIP. O jovem é a prioridade da CIP. E o jovem está sentindo isso e está retribuindo, estando presente lá no Kabbalat Shabbat, ou nas atividades de Pesach, de Purim, de Simchat Torah. E isso tem sido muito gratificante, muito gostoso. Como você falou pela pouca diferença de idade, você consegue entender a necessidade e entender a linguagem do jovem também. Isso ajuda, né? E sempre muito simpático. Eu já estive na CIP várias vezes no serviço religioso, e você sempre recebendo cada pessoa na porta. Isso eu acho que é de uma importância enorme, porque a gente se sente valorizado, né, o frequentador da sinagoga, e sente a tua proximidade, a tua sinceridade, recebendo realmente os membros da comunidade para o serviço religioso. Isso eu acho sensacional. Isso é a parte da congregação que a gente tanto valoriza, é uma instituição muito importante para a nossa comunidade judaica de São Paulo, mas eu queria saber mais de você. Como é que o Michel sentiu a vontade de fazer esse trabalho que alguém tem que fazer, que é importantíssimo e tem que ter, eu acho que no mínimo você tem que ter vocação, né? Talento e vocação mesmo, espiritual, e realmente ter se dar, né? Se doar para o membro da comunidade, para todo um objetivo da nossa comunidade, para nossos valores religiosos, tradicionais. Em que época e como que o Michel, pessoa Michel,
pensou em falar, não, eu vou seguir esse caminho do rabinato? Desde pequeno, Marcos, eu queria me tornar advogado. E efetivamente me tornei advogado. Mas foi depois do meu bar mitzvah, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, que eu comecei a trabalhar como assistente de um moré de bar mitzvah. Então eu ajudava os jovens a colocarem tefilim. Que era quem? O moré Nelson Rosencham. Ah, Nelson Rosencham. Que foi meu professor de bar mitzvah. Eu também. E depois disso eu trabalhei como assistente do moré Nelson. E ajudava os jovens a colocar tefilim, a estudarem as rezas e etc. E aos poucos eu comecei a ter os meus próprios alunos de bar mitzvah. Tanto na hebraica, como depois no Colégio Renascença, e finalmente em terceiro lugar na CIP, eu dava aula para os meus alunos de bar mitzvah e comecei também a celebrar cerimônias religiosas. A primeira cerimônia que eu celebrei foi na hebraica, no Teatro Arthur Rubinstein, o serviço de grandes festas, junto com o Hazan Moshe Stern. Um grande serviço, então. Um grande serviço, eu tinha só 17 anos, eu estava absolutamente em pânico, mas naquela época o Marcos Arbeitman era o presidente da Hebraica, e ele confiou no meu trabalho e graças a Deus o resultado foi muito positivo. E a partir daí parece que eu fui picado por um bichinho, porque eu comecei cada vez mais a participar. Exatamente. Então, Seder de Pesach na Bnei Brit, aulas de Bar Mitzvah na Hebraica, comecei a conduzir o Kabbalat Shabbat do Renascença. O Renascença tem uma sinagoga linda que até então não era utilizada regularmente. E nós iniciamos um grupo de alunos, voluntariamente, a fazer toda sexta-feira o Shabbat. E eu fico feliz em saber que esse Shabbat continua vivo e alegre até esses dias. Começou com a gente. Que legal. Conosco. Exatamente. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais. Mas eu continuava achando que eu ia ser advogado. Entrei na faculdade. E quando eu estava no terceiro ano, exatamente na metade do curso, eu procurei a minha mãe e falei, mãe, olha, eu estou pensando, eu acho que eu vou virar rabino. Como toda boa ideshemame, ela sentou e falou, você se forma e depois a gente conversa. Primeiro cumpre sua obrigação. Primeiro cumpre sua obrigação. Depois faz o que você quiser. Eu quero ver o diploma, eu quero ver você formado, depois você vai seguir teu caminho. E foi o que eu fiz. Eu terminei a faculdade, eu tirei a OAB e decidi que eu queria estudar para ser rabino. Aí eu fui para Jerusalém. Então foi uma coisa que foi amadurecendo gradualmente? Foi amadurecendo gradualmente. É uma decisão incomum, né? Principalmente dentro dos meios não ortodoxos. Verdade. Uma pessoa decidir que vai se tornar rabino. Você não tem tradição na família? Eu não tenho uma tradição especialmente religiosa. Minha família é tradicional. Eu ia com meu avô, a CIP, ao Kabbalat Shabbat, desde pequeno. Né? E a CIP já era a sinagoga da sua família? Minha sinagoga, minha comunidade desde pequeno, fui ativo nos movimentos juvenis, por pouco tempo em cada um deles, fui para os campos de estudos como Hanich, certo. E a CIP sempre foi minha referência de sinagoga, e depois voltar de Jerusalém como rabino para atuar na CIP foi uma emoção muito grande, porque foi estar de volta na minha comunidade numa outra posição.